Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 73. Nós já pregamos aqui neste Salmo, faz algum tempo já. Mas vamos pregar novamente. É sempre bom rever, né? Nós temos revisto algumas mensagens que fizemos. E eu creio que isso é importante para a igreja. Diz assim o texto sagrado, é um salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado mais uma vez. Agora, Senhor, temos a Tua palavra aberta e lida diante da igreja e diante de nós, Senhor. Precisamos realmente, Senhor, da Tua ajuda. Precisamos, Senhor, da iluminação do Teu Espírito, Senhor, para que possamos compreender um texto tão maravilhoso como este, Senhor, e tão profundo também. Ó Deus amado, precisamos, de fato, que o Teu Espírito abra a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, que tire dos nossos olhos as vendas, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Deus amado, ajuda-nos neste momento de exposição da Tua palavra, Senhor. Que sejam momentos edificantes, que o Teu povo seja abençoado, edificado, educado na justiça, que o Teu povo aprenda, Senhor, para que possa ser santo, para que possa Te agradar cada vez mais. Senhor, é o que nós Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o autor deste salmo é o levita Asaf.
Asaf era diretor de música sacra no tempo de Davi e de Salomão. E ele escreveu, na verdade, outros salmos. Na verdade, ele escreveu ao todo 12 salmos. Asaf era um homem do templo, estava sempre na presença do Senhor. E ele começa o salmo com uma introdução que vale a pena a gente entender. Os versículos 1 e 2 é como se ele estivesse dando uma introdução àquilo que ele vai falar depois. Primeiro, Asaf apresenta o alicerce sobre o qual se agarra com relação a todas as dúvidas do seu tormento. O alicerce que ele vai apresentar e que ele sabe que é onde ele pode estar é a bondade de Deus. Veja o que é que diz o versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele já começa o salmo, ele vai, na verdade, trazer um problema sério, mas ele começa o salmo afirmando que Deus é bom, que Deus é muito bom. Ele começa o salmo fazendo essa afirmação. Ele não tem dúvida disto, porque ele diz, com efeito, efetivamente, de fato, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com aqueles que têm o coração limpo. Mas no segundo versículo ele reconhece a sua fragilidade. Primeiro ele se apega nessa fortaleza, nessa base que vai ajudá-lo em toda a sua vida. Mas logo depois ele reconhece a sua fragilidade, a sua insegurança diante de um problema que para ele é aparentemente inexplicável. Antes de ele entrar no problema realmente, propriamente dito. Veja o que ele diz no versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Então ele disse, quase que eu caio, quase que os meus pés se resvalaram, faltou pouco. Então primeiro ele reconhece que Deus é bom e continua sendo bom, independentemente de qualquer coisa, mas ele também olha para si e vê que ele, em um determinado momento, ele foi inseguro, ele foi frágil e reconhece que quase que ele cai. O problema que afligia o coração do salmista, meus irmãos, era a prosperidade dos perversos. A pergunta crucial que não deixava a mente de Asaf era: por que os ímpios prosperam? Essa era a pergunta. De forma muito sincera e corajosa, Asaf reflete sobre essa questão, trazendo à tona toda a amargura que está no seu coração. Ele teve muita coragem para dizer isso. Ele vai falar aqui, vai dizer que o seu coração estava realmente amargo. E, meus irmãos, isso é maravilhoso nas Escrituras, porque as Escrituras mostram quem é o homem. O homem é isso mesmo, é uma pessoa frágil, fraca, pecadora. Mas Deus é forte. E Deus usa homens frágeis, fracos, pecadores para a sua obra. E este é o grande segredo da Escritura, é que ela não omite a fragilidade do homem, não, ela relata. E o salmista pode, num salmo, que ele expõe aqui o seu coração, mostrar a sua fraqueza. Mas depois ele vai ver, e no desenvolver do salmo, ele vai entender quem é o Senhor. A segunda coisa que nós vamos perceber aqui no salmo, que vai do versículo 3 até o 14,
Asaf olhando o problema numa perspectiva humana, ou seja, o justo diante do perverso. Há um problema que é sério para ele. Só que ele pega esse problema e olha para ele numa perspectiva meramente humana. Ou seja, o justo diante do perverso. Ele coloca o justo diante do perverso e vai fazer as comparações. Então veja, a primeira coisa que ele vai vai identificar para nós aqui é o problema, que é a inveja que ele tinha dos perversos. Meus irmãos, é muita coragem para um salmista dizer, eu invejava. Olha o que é que ele diz, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Meus irmãos, ninguém quer ser taxado de invejoso. Tenho certeza. Ah, você está com inveja. Ah, não diga isso para ninguém não, que a pessoa fica irada. Ninguém quer ser taxado de invejoso, e muito menos admitir isto, mas ele admite. Então o problema era esse. Esse era o problema. Ele olhava para os perversos, ele olhava para os arrogantes, ele olhava para a prosperidade dele, olhava para ele e via que estava vendo alguma coisa que ele não estava entendendo, e ele tinha inveja. A segunda coisa que ele vai nos mostrar aqui é o que causou essa inveja, o que o motivou a isso, o que o levou a invejar os arrogantes. É porque ele estava vendo o problema num ângulo de visão errado. Havia um erro no ângulo de visão. Quando nós vemos as coisas pelo ângulo errado, meus irmãos, fazemos uma leitura errada, isso pode gerar sérios problemas na vida de cada um de nós. Vamos ver, versículo 4 até o 12. Eu vou ler rapidinho, eu já li, mas vou ler de novo, para poder a gente ficar mais claro. Veja que ele começa a olhar para o perverso. E veja o que é que ele vê. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte, de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Aí ele termina. Eis que são esses os ímpios. E sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. É assim que ele olha para os ímpios e vê assim. Meus irmãos, tomando a si mesmo como referencial, ele olha para si como a referência, Asaf constrói uma plataforma de justiça própria e começa a se comparar com os perversos. Ele olha para si, ele já construiu essa plataforma, que ele é uma pessoa justa, que ele tem muitas obras de justiça, afinal de contas ele é um homem do templo, ele é um homem de Deus, então ele tem muitas obras de justiça, então ele olha para si e olha para o perverso, e ele diz, e ele se compara, faz uma comparação entre ele e o perverso. Nesta sua, em toda essa exposição, existe uma possível consequência do problema. É uma possível. Porque pode não ter de fato acontecido, mas é possível que aconteça. E o texto nos mostra isso. Isto vai gerar uma possível consequência na igreja de Asaf. Uma revolta amargurada. Veja o que é que ele diz no versículo 13 e 14. Com efeito, inutilmente conservei puro coração,
e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Não é revolta? O coração está revoltado, coração cheio de amargura, mas então o que é que adiantou eu conservar o puro coração, lavar as minhas mãos na inocência? O que é que adiantou isso? Porque a cada manhã eu sou castigado, de contínuo eu sou afligido, então o que é que me adiantou? O seu coração se enche naquele momento de amargura. Então veja, quando isso acontece na vida do ser humano, existe a possibilidade dessa consequência. O senso de justiça de Asaf perguntava: por que Deus, o reto juiz, não faz justiça imediatamente? Essa era a pergunta dele. Ora, mas por que Deus não resolve logo isso? Por que Deus permite que esses homens se enriqueçam? Mas se eles são perversos, e eu aqui, não acontece nada, não é? Mas há um momento em que ele para refletir. São os versículos 15 e 16, que eu chamei de um momento de reflexão. Depois que ele fala essas coisas todas, ele para, dá uma paradinha e reflete. E aí nós podemos ver duas coisas que acontecem com o salmista. Arrependimento pelo desabafo dos versículos 13 e 14. Veja que é aquele versículo 15. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele disse: se eu só pensar em falar o que eu falei, eu já teria traído a geração dos teus filhos. Ele para e repete: opa, eu não posso. Eu nem posso nem pensar nessas coisas. Eu não posso nem pensar em falar isso, porque só o fato de pensar, eu já estaria traindo a geração dos teus filhos. E nesse momento de reflexão, ele reconhece a sua incapacidade de compreender coisas que estão fora da nossa alçada, meus irmãos, fora da alçada do homem, coisas que estão no âmbito de Deus. Veja que aquele livro, versículo 16, em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Não tinha como ele entender isto. Isto é uma questão que sai de nós. É Deus quem tem o controle de todas as coisas. É Deus, só Deus sabe por que estas coisas acontecem. A nossa lógica está muito longe de conseguir entender os pensamentos e os caminhos de Deus. Mas agora, meus irmãos, nós vamos mudar um pouco o foco. Vamos mudar o foco da questão. Vamos tirar o referencial do homem e colocar o referencial em Deus. Este é o ângulo de visão correto. O primeiro ângulo de visão era o homem com o homem sendo comparado com o homem. E Asaf se coloca como referencial, como referência. Mas como? Ele não podia ser uma referência, porque ele era homem também. Agora nós vamos tirar os olhos dessa questão, vendo por outro ângulo, colocando Deus como referência. Do versículo 17 até o 25, nós vamos ver o problema numa perspectiva divina, ou seja, o justo e o perverso diante de Deus, tanto um quanto o outro, o justo e o perverso diante de Deus, não como da primeira vez, o justo e o perverso um diante do outro, não, agora os dois diante de Deus. Veja, meus irmãos, Asaf, como eu falei, ele era um homem do templo, responsável pela música de adoração, acostumado a estar na presença do Senhor, a contemplar a sua glória. Ele era um homem de Deus. E o que é que acontece aqui na parte A do versículo 17? Diz assim, olha, até, quer dizer,
tudo o que ele falou, tudo o que ele pensou, tudo o que ele refletiu, tudo o que ele disse, foi até que o quê? Até que entrei no santuário de Deus. Quando Asaf entra no santuário de Deus, as coisas mudam de figura. Ele agora começa a olhar as coisas numa outra perspectiva, um outro ângulo de visão. Agora, na presença do Senhor, onde todas as suas obras de justiça que ele achava que tinha, não passavam de trapo de imundícia, os seus olhos se abrem para uma visão correta de todo o problema. Diante do Senhor, as coisas mudam. Neste novo ângulo de visão, Asaf distingue duas situações que são determinantes para a plena compreensão do problema. Ele vai distinguir duas situações. A primeira, Asaf vê o perverso diante de Deus. Ele agora vai ver o perverso diante de Deus. Versículo 17b até o 20. Asaf vê, quando ele olha agora, ele vê além. A parte B do versículo 17, ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então veja que agora Asaf viu muito além, né? Não apenas aquilo que ele estava vendo, que era a prosperidade, mas ele atinou com o fim deles. Asaf vê que Deus tem o controle de todas as coisas. Versículo 18 e 19. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Asaf vê, meus irmãos, que a vida dos perversos também está nas mãos de Deus, e os perversos são da conta de Deus, e não da conta de Asaf. Asaf não tem nada a ver com isso. Deus, ele percebe que Deus os põe em lugares escorregadios. Não há estabilidade na vida deles. Asaf começa a perceber isso. Asaf vê as vantagens dos perversos como mera ilusão. Só agora ele atenta para isso. Veja o versículo 20. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Não passam de coisas efêmeras. São simples sonhos que desagam em decepção e tristeza ao acordar. Meus irmãos, imagina, às vezes acontece isso com a gente, né? Nós sonhamos um sonho muito bom, né? Um sonho que a gente talvez não quisesse que terminasse. E de repente nós acordamos e percebemos que estamos na nossa cama. Nada diferente. E bate aquela decepção. Asaf vê que é assim, toda a riqueza dos ímpios, toda a prosperidade dos ímpios é dessa forma, é como um sonho. De repente eles acordam e tudo se acaba. Agora, essa foi a primeira situação. A segunda situação. Agora, Asaf se vê, ele vê a ele mesmo como filho diante do Pai. Veja o que é que ele diz. No versículo 15, antes lá, que nós lemos, ele diz: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a relação de teus filhos. Então ele se vê como filho de Deus. Ele de fato era filho do Senhor. E quando ele se olha e se vê como um filho diante do seu pai, Asaf reconhece que agiu como um irracional. Quando ele pensou aquelas coisas, quando ele falou aquelas coisas, ele agiu quase como um animal, um irracional. Veja o que é que diz o versículo 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional
a tua presença. Ele reconhece que quando ele começou a pensar nessas coisas e criou aquela mágoa no coração, a amargura, ele estava agindo como um animal, como irracional, diante de Deus. Um filho jamais poderia pensar desta forma. Asaf tem consciência do cuidado carinhoso e presente do pai. Versículo 23. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Meus irmãos, Asaf vê que ele está sempre junto do pai. Essa parece é uma visão linda. É como se fosse uma criancinha pequena, caminhando numa estrada, segurando a mão do pai. Ele se vê assim. É isso que ele diz, olha. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Asaf vê a direção presente do pai e a certeza da glória futura, eterna, no lar celestial. 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que coisa maravilhosa. Ele não tinha visto nada disso. Agora ele vê que ele é filho, que o pai está segurando na sua mão o tempo todo, que o pai o guia com o seu conselho e depois vai recebê-lo lá na glória. E finalmente Asaf descobre que Deus é o único em quem ele pode ter prazer. Versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ele chega a essa conclusão, mas eu só tenho ao Senhor. Que coisa maravilhosa. E finalmente ele conclui o salmo com uma decisão confortadora. Uma decisão que conforta o Filho de Deus. Versículo 26 a 28. Aí ele diz, olha, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Veja que decisão. Ele diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Bom é estar junto a Deus. Não quero outra coisa. Essa é a melhor coisa que ele chega à conclusão que deve fazer. É estar junto a Deus. E ele já falou tudo isso no seu salmo. Meus irmãos, algumas considerações finais para a gente terminar. O problema da prosperidade dos ímpios, meus irmãos, não é exclusivo do salmista Asaf, não. Sem dúvida, muitos de nós já enfrentaram a mesma crise. Já pensaram no assunto. Tenho certeza. A pergunta-chave é, temos visto a questão pela perspectiva correta? Não é estranho, de vez por outra a gente se pegue perguntando, mas não entendo porque que esse pessoal aí, tudo dá certo na vida deles. Prosperidade, saúde, os filhos tudo bem, riqueza, luxo, tudo dá certo e eu estou aqui, capengando, muito esforço, muito trabalho, não consigo nada, só o suficiente para viver. Eu quero dizer a vocês que eu já pensei assim também, viu? Esses pensamentos já passaram pela minha mente. Mas realmente, depois que eu estudei o Salmo 73, eu pude ver que pensar essas coisas é agir quase como irracional mesmo, meus irmãos. Se, meus irmãos, ao refletir sobre o assunto, tomarmos a nós mesmos como referencial, porque é o que nós fazemos, infelizmente, isso é natural para nós,
fatalmente nós vamos cair na armadilha da autopiedade, com pena de nós mesmos, infelizmente. E vamos incorrer no risco de permitirmos que a amargura e a revolta venham a se aninhar em nossos corações. Não podemos tomar a nós como referência, porque nós não somos essa referência. Porque se eu olhar para mim e me tomar como referência, eu vou cair, vou ficar com pena de mim mesmo, vou cair na autopiedade. E o resultado vai ser que eu vou encher o meu coração de amargura, como aconteceu com Asaf. Aí, meus irmãos, é preciso que entremos na presença do Senhor e que o façamos com humildade e submissão, para que Ele, pela sua misericórdia, nos dê a visão correta e o entendimento pleno sobre esse assunto, para que nós possamos olhar pela perspectiva correta, para que nós possamos olhar que é o Senhor que é o referencial, não eu, não nós. Ele é o referencial. E aí nós vamos entender que Deus trata tanto com o justo quanto com o ímpio. E Ele trata de formas diferentes, mas é da alçada dele. Ele é que é soberano e Ele faz como Ele quer fazer. Não cabe a mim discutir essa questão. Se eu olhar, meus irmãos, se eu estiver diante do Senhor, certamente eu vou ver pelo ângulo correto. E olhando pelo ângulo correto, eu vou descobrir o que Asaf descobriu. Duas coisas. Que a prosperidade dos perversos ela é transitória, ela é hoje, não é amanhã. Ela é, talvez, uma coisa boa aqui na terra. Há um pensamento de um homem de Deus que diz o seguinte, que toda a vida de riqueza, de luxo, toda a vida boa que um ímpio passa aqui na terra, ele vai se esquecer de tudo no primeiro minuto que ele passar no inferno. No primeiro minuto. No primeiro minuto que ele passar no inferno, ele vai esquecer toda a vida aparentemente boa que ele passou aqui. Seria bom a gente pensar nisto. Outra coisa que Asaf que nós vamos compreender, porque Asaf compreendeu, é que a riqueza dos filhos de Deus, ela é perene, pois consiste em desfrutar da maravilhosa presença do Pai. Nada mais importante do que isso, meus irmãos. Nada há mais importante do que isto. É podermos desfrutar da presença de Deus em nossa vida. A presença de Deus conosco, ela é mais importante do que as riquezas, do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Ter Deus, saber que o Senhor é seu Pai, que Ele pega pela sua mão, que Ele cuida de você, que Ele está com você o tempo todo, esta é a melhor coisa que pode acontecer na vida do crente. Na parábola do filho pródigo, e vou terminar com esse exemplo, quando o filho que ficou em casa se queixou do pai e disse, inclusive mostrando toda a sua justiça própria, ele disse, nunca transgredi uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. E o pai disse, meu filho, tudo que é meu é teu. É tudo seu. Nós precisamos entender isto. Às vezes nós queremos coisas.
pequenas demais. Mas nós temos Deus, que é tudo. Por que nos preocupamos com coisas tão pequenas? Como se aquelas coisas pequenas fossem resolver o nosso problema, nos satisfazer plenamente. Não, meus irmãos, é pequeno demais. Nós temos tudo porque nós temos o Criador. Nós temos o dono de todas as coisas. Nós temos Deus como nosso Pai. Isto deveria, meus irmãos, preencher todo e qualquer vazio do nosso coração. Nós temos a Jesus, meus irmãos, o nosso Salvador, que nos deu a salvação. E que por Ele, por causa dele, nós podemos chegar diante do Pai, conversar com o Pai, por causa de Cristo. Meus irmãos, não há motivo para mágoa, nem ressentimento no nosso coração, nem revolta, mas só alegria, porque o Senhor está conosco. Amém? Amém. Que Deus, pois, nos abençoe.